Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Salve, salve aí para os alunos do quinto ano, ligadinhos aí na nossa aula aqui de História, ok? Bom, você que está aí desse lado, não se preocupe, a gente está conectado aqui. Então, se ajeite aí no seu lugar, procure o seu lugarzinho, o seu cantinho, tá? Procura sua mãe aí, diz, mamãe, agora vai ter aula do professor JJ aqui de História, preciso de calma, tranquilidade para assistir a aula dele. Então, fica tranquilinho aí, procura ali o seu livro, o seu caderninho, para fazer anotações, aquilo que você achar que é importante, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito bom da gente comentar. E que possivelmente, se seu avô, sua avó, sua mãe ou seu pai estiver aí, convide ele para assistir também, tá? Ou alguém da sua família, que eu acho que eles vão gostar também. Isso é muito bom, que a gente falar sobre tradições, certo? Sobre memória histórica, sobre coisas do nosso passado que vocês provavelmente, claro, não lembrem, mas os pais de vocês, os avós de vocês lembram. Então vamos lá então? Olha só, valorização da memória histórica das tradições. Gente, olha para essas figuras, ó. Frevo, no Recife. Aqui você tem também as quadrilhas. Aqui você tem os festejos, no caso aqui de São Sebastião, São Francisco, São João, são os festejos juninos. Aqui você tem a capoeira. Então, são memórias históricas que a gente tem que lembrar, porque faz parte da nossa cultura. Nós nordestinos, nós somos riquíssimos em cultura, só que muita gente desconhece, muitas tradições se perderam por causa exatamente da modernidade. Então a gente está tentando recuperar isso aí. Olha só, nossa habilidade de hoje, identificar as transformações no cotidiano brasileiro ao longo do tempo, comparando as mudanças nos costumes e tradições. Ó, vamos pensar bem aqui um instantinho. Lembra que os nossos avós, até algum tempo, ainda hoje tem gente que faz isso, mas ele dizia o seguinte: olha, Raimundo, tu não pode comer manga com leite porque faz mal, vai morrer. Não pode cortar o caju com faca, porque envenena a fruta. Gente, isso tudo são costumes, tradições, ok? Que os nossos antepassados tinham e que ainda hoje muitas pessoas ainda mantêm, certo? Só que são tradições. Tradições são memórias que a gente tem que reconstituí-las para que a gente possa repensar o nosso passado, para que a gente não possa errar aqui no futuro. Olha no presente. Olha para cá. Violeiros. Aqui em Teresina nós temos a Casa do Violeiro. Faz tempo que a gente não ouve mais os violeiros ali no Teatro de Arena, fazendo repente, cantando, certo? Isso aqui eu adoro, que são os violeiros quando faz aquele repente no violão. Repente é aquela briga que eles têm, né? Briga entre aspas, que eles têm um falando e o outro, né? Um comenta, faz um verso, o outro faz um verso, né? Que a gente chama de desafio. Aqui são os vaqueiros de União. Aqui está um colega chamado Chico Teófilo, já é falecido, mas são os vaqueiros de União, que é a tradição lá nos festejos de São Raimundo Nonato, né? Lá em União, lá no mês de agosto. Agora, no mês de agosto, nós temos os festejos lá, com encerramento, se eu salvo engano, no dia 21 de agosto. Aqui são as memórias que a gente guardava das fotos, ainda preto e branco. Antigamente tinha uns foquitos que a gente olhava, tirava as fotos, colocava num monóculozinho, a gente olhava. Tinha o famoso lambe-lambe, que eu não consegui encontrar aqui. Lambe-lambe era uma espécie de máquina fotográfica bem antiga, que a pessoa entrava dentro para não pegar a luz e tirava foto. As pessoas, os meninos em cima de um cavalinho, né? Alguma coisa desse tipo. Tradição de você fazer refeições em família, algo que se perdeu. Por quê? Porque a gente vive hoje uma vida tão agitada que não tem mais isso. E aqui, aquele quadro de família que a gente sempre, quando chegava nas casas, tinha aquele quadro bem na sala, bem na frente, expondo ali a família, né? Ou então, geralmente, com os donos da casa. Então, são tradições que a gente tem. E aqui, deixei por último essa. Gente, isso aqui é tomar bênção. Benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó. Tá? Eu ainda hoje tomo benção à minha mãe. Eu sou o único da minha família, de 5, que toma benção à minha mãe. E é porque eu sou o mais velho.
Sabe por quê? Isso é uma tradição familiar, uma tradição católica, cristã, mas é uma tradição que passou de pai para filho, ok? Hoje a gente não quer mais fazer isso, né? Que negócio isso é tomar benção coroa lá, coroa não dá certo não, certo? E aí coroa, como é que você tá? Tudo bem? Tá de boa aí? A gente fala assim, né? Nada de tomar benção. Bom, quando a gente fala tradições e costumes, a gente tem, vou citar alguns. Violeiros, malhação do Judas, que acontece na Semana Santa. Nós temos tradição na nossa culinária aqui, gente, o Brasil é riquíssimo. As 5 regiões do país que formam o nosso país são riquíssimas em tradição culinária. Chimarrão, muito usado nas regiões mais frias, como no caso do Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste também. A dança da catira, que também é uma dança lá do Sul e Sudeste. E aqui conversa na porta de casa. Ainda hoje, aqui em Teresina, em muitas cidades aqui do nosso estado do Piauí e do Nordeste inteiro, as pessoas ainda sentam no finalzinho da tarde, às vezes numa cadeira de preguiçosa, para conversar, né? São os famosos fuxicos. Vai conversar. Mesmo falar da vida dos outros. Mas isso é uma tradição. É uma tradição que ainda persiste. Aqui em Teresina ainda continua isso, né? Não sei até quando, por causa da violência, mas ainda tem gente que faz esse costume, esse hábito de sentar na porta de casa para conversar. Bom, e o que é tradição? A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. É o caso, por exemplo, de tomar a benção. É algo que passa de pai para filho, né? Os nossos avós passaram para os nossos pais passaram para a gente. E ainda hoje tem esse costume. E aqui nós temos uma tradição religiosa muito conhecida, que é o Círio de Nazaré. Eu tive a oportunidade de participar aqui dentro da corda. Aqui a gente chama de berlinda, certo? É tipo um santuáriozinho que carrega uma réplica de Nossa Senhora de Nazaré. Isso aqui é feito lá em Belém, no mês de outubro, entre o dia 11 e dia 12. Tem primeiro o círio e depois o recírio e depois o círio. E aqui, gente, reúne milhões de pessoas. Dentro aqui tem uma corda enorme em que as pessoas, elas fazem de tudo para tocar na corda, porque elas acham que tocando na corda elas vão conseguir alguma graça da santa. E aqui no meio vai o cortejo, geralmente os padres, seminaristas, tudo junto aqui. E aqui ao redor, milhões de pessoas aí acompanhando. Geralmente é de 2, 3 milhões de pessoas. Nesse tempo da pandemia não está tendo, claro, mas quando passar a pandemia vai continuar essa tradição. Isso é uma tradição lá do século XIX ainda. Bom, diferenças de costumes e tradições no Brasil. Vamos ver lá? Vamos ver região por região. Quais são as diferenças e os costumes que a gente pode citar? Alguns, né? Na região norte, nós temos o Festival de Parintins. Vocês já ouviram falar do boi caprichoso e do boi garantido? Não? Pois procure na internet. Quando terminar a aula, você vai lá e procura. Isso são tradições, gente, muito conhecidas. Do boi garantido e o boi caprichoso. É como se fosse um desafio, eles desafiam um ao outro. Só que em forma de música, de cantoria, de dança, ok? Aqui nós já vimos o Círio de Nazaré. A diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas e artísticas, como é o caso aqui do boi garantido e do boi caprichoso. Além dessas artísticas, dessas manifestações, nós temos a culinária, as crenças e costumes dos diferentes grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Por exemplo, culinária. A gente vai ver aqui, mas aqui, por exemplo, em Teresina, no Piauí inteiro, na culinária, nós temos a nossa famosa galinha caipira. Gente, é muito bom. É muito bom a galinha caipira, certo? A galinha caipira, o feijãozinho ali, aquele feijão misturado por cima. Nossa Senhora, é maldade isso, né? Mas vamos lá, ó. Diferença de costumes e tradições no Brasil. Nordeste. No Nordeste nós temos a literatura de cordel. Muito comum isso aqui. Eu não vou precisar explicar por que se chama cordel, porque vem de cordão.
ainda hoje é uma tradição, ainda existe isso aqui. Eu tenho uma coleção muito bonita de cordel. Bumba Meu Boi, também é uma tradição. E nós temos a nossa capoeira, que muitos acham que é só na Bahia que tem. Não, aqui nós temos roda de capoeira aqui em Teresina, nós temos roda de capoeira no Piauí inteiro, no Nordeste inteiro, em Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte, todos nós temos roda de capoeira. Centro-Oeste, vamos ver o que nós temos no Centro-Oeste? Procissão do Fogaréu. Gente, isso aqui é uma procissão que reúne, sei lá, eu acho que centenas de pessoas na Semana Santa. Aqui nós temos a nossa procissão do Fogaréu, que é lá em Oeiras. Lá em Oeiras, que é na Semana Santa. Certo? Cavalhada. Cavalhada, ela remete muito a uma representação religiosa dos tempos antigos, né? Somente na época dos tempos lá da Idade Média. E nós temos o cururu, que é uma comida típica feita à base de camarão, muito gostosa também da região Centro-Oeste, tá? Claro que a gente tem outras tradições, por exemplo, no Pantanal nós temos algumas tradições e etc. Temos a cavalgada, temos o pega-boi, que não dá para citar aqui. No Sudeste nós temos a Festa do Divino, que é muito bonita. Divino, quando fala, está relacionado ao personagem que é Jesus Cristo. Carnaval, claro, não poderia deixar de falar do Carnaval, que acontece entre fevereiro e março. É uma tradição muito grande. E a Folia de Reis, também, que é muito parecido, ó, tá? Alguns acham que a Festa do Divino é a mesma Folia de Reis. Eu ainda tenho certa dúvida. Por isso que eu coloquei as duas figuras aqui iguais, tá? Bom, no Sul, o que é que nós temos? O barreado. Gente, barreado não vem de barro não, tá? Barreado é um tipo de comida típica do Sul, sobretudo lá do Rio Grande do Sul. E é uma comida que ela é preparada para, digamos assim, esquentar seu organismo, porque lá é muito frio, então usa para esquentar seu organismo. Aqui nós temos a arquitetura europeia, que é em Gramado, certo? Lá na região sul. E aqui nós temos o vinho de Caxias do Sul. Tem que lembrar que a região sul é uma das maiores produtoras de vinho do nosso país, certo? Dizem que os melhores vinhos vêm de lá. Então, ok? Vamos ver outro. Tradições e costumes desconhecidos para nós brasileiros. Bom, professor, existem costumes, tradições que eu desconheço. Lógico. Existem muitas tradições, muitos costumes, muitos hábitos que a gente desconhece. Vamos conhecer alguns? Budista. A tradição budista. Nós vivemos num país em que 65% são católicos, de tradição católica, certo? Então, o budismo tem no Brasil, é uma tradição, tá? Mas ainda são poucas pessoas. As tradições africanas, que muitas vezes a gente acha absurdo, mas são tradições dessas tribos africanas. Nós temos as tradições europeias, o europeu gosta muito de tomar cerveja, né? Somente o alemão. Tradições europeias. Isso acontece muito, por exemplo, tem uma tradição muito bacana lá na região sul, né? Que é o Oktoberfest, que é feito em outubro. Reúne milhares de pessoas, tem inúmeros tipos de comidas, bebidas, e é uma tradição que veio da Europa, tá? E as tradições japonesas, que a gente quase não tem um costume, né? Arigatô, né? Então a gente quase não tem o costume de, digamos assim, ter conhecimento dessas tradições japonesas. Aqui em Teresina está acontecendo um fenômeno bem interessante que aconteceu uns 5 anos atrás, está vindo de lá para cá, que é a vinda dos chineses para cá, para o Piauí, tá? A gente encontra várias lojas, pastelarias de chineses que estão vindo da China para cá, tá? Então, eles têm as suas próprias tradições, a gente tem que respeitá-las, tudo bem? Bom, algumas tradições que para nós parece coisa absurda, mas pertence ao povo, a um determinado povo, e a gente tem que respeitá-las. Gente, olha para cá, ó. Eu coloquei até a setinha aqui, ó.
Você está vendo os pés dessa pessoa? Tá? Olha só. Pés de lótus. Esse costume existia na China e foi quase exclusivo da classe alta, ou seja, do pessoal que tinha, né, estava lá em cima, tinha mais dinheiro. As crianças entre 4 e 5 anos tinham os pés amarrados e eram obrigados a caminhar com sapatos muito pequenos, fazendo com que os pés se deformassem. Isso porque pés saudáveis, como os conhecemos hoje, eram considerados de classe baixa. E isso podia ser um obstáculo para se casar. Ou seja, isso aqui é uma tradição chinesa que existiu no passado, tá? Que era o seguinte: para que as pessoas pudessem ser consideradas de classe alta, elas amarravam os pés para poder calçar um tipo de sapato muito fino e os pés ficavam assim, ó, por isso chamava pé de lótus, tipo uma ponta, eles eram deformados. Os pés que a gente tem hoje, normais do jeito que a gente tem hoje, eram considerados de dar ralé, de gente pobre, certo? Então, para você poder ser considerado rico naquela época, tinha que ter pés dessa forma aqui. Professor, isso é absurdo. É, mas é uma tradição. Tradição do passado, ok? Outra tradição. Não dá para reclamar dos remédios de hoje em dia, mesmo que alguns sejam amargos ou as pílulas sejam grandes demais. Os medicamentos elaborados em 1500 a.C. levavam excrementos. É isso que vocês estão pensando mesmo, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Excrementos de muitos animais, aves, inclusive de seres humanos. Os rituais mágicos também eram parte dos métodos para a cura. Lembre-se disso quando tiver de tomar algum remédio ruim da próxima vez, tá? Quando você estiver tomando um remédio ruim, que a sua mãe, se você tiver, sei lá, dor de cabeça, resfriado, gripado, inflamação na garganta, isso é muito comum na idade de vocês, e aí sua mãe lá vem com um remédio, você acha ruim? Pense nisso aqui, ó, que antigamente os remédios eram feitos com excrementos. É cocô mesmo, cocô de animais e até de pessoas, certo? Bom, olha para cá, tudo bonitinho, terno, isso aqui é uma alfaiataria que tinha antigamente. Aqui em Teresina tinha alfaiataria, me parece que ainda tem um senhor que faz terno sob medida, né? Não é aqueles ternos, aquela roupa que a gente compra nas lojas, no shopping, mas elas são feitas, mandado fazer. Produzir-se elegantemente, independente da situação. Gente, era muito comum. 1920, 30, 40, até 50, as pessoas, os homens, andavam de paletó e gravata, tudo bem alinhado, sapato, social, chapéu, era muito comum nessa época aqui. Isso era estilo. E todo mundo vivia dessa forma, tá? Porque era um hábito, era um costume. No dia de hoje, as pessoas vão ao shopping em busca de roupas confortáveis, como moletom e tênis, para utilizar no dia a dia. Antigamente, sair em público significava vestir a sua melhor roupa. Então, quando a pessoa ia para a rua, ele vestia a melhor roupa dele. E no aeroporto? Viajar de avião era realmente considerado uma ocasião especial e emocionante, o que influenciava na maneira dos indivíduos se vestirem, tá? Hoje, você vai, por exemplo, no aeroporto, você encontra pessoas de bermuda, camiseta, certo? Uma roupa comum. Antigamente, não. As pessoas, quando iam viajar, iam todas bem alinhadas, todas de terno, as mulheres todas bem vestidas. Era assim. E aí, como é que ele fazia? Ele ia numa alfaiataria e mandava fazer um terno sob medida. A pessoa levava, às vezes, até um mês para fazer o terno da pessoa, porque era feito tudo sob medida. Era feito, como a gente chama, no corpo da pessoa, tá? Se a sua mãe ou alguém da sua família, né, costura, ela deve saber o que eu estou falando. Então, era feito ali no corpo da pessoa, sob medida. É muito bacana, né? A pessoa que anda agora em Teresina de chapéu, diz que é caboclo. Não, isso é um caboclo, né? Se bem que aqui em Teresina é recomendável que a gente use chapéu por causa do sol escaldante que a gente tem. Só que é moda, né? E aqui, olha só, olha para cá. Cozinhar e preparar refeições. Gente, não vamos se escandalizar. Em tempos antigos, comidas pré-cozinhadas não existiam.
Pré-cozinhada, que a gente chama, é aquela comida pronta. Por exemplo, você compra uma linguiça, ela é pré-cozida, então não precisa você passar tempos cozinhando. Não. Pouco tempo você cozinha. Ou então aquelas comidas que você já compra pronta, enlatado. Só no ponto de comer, esquenta lá no micro-ondas e come, tá? Isso significa que nossos avós aprenderam a cozinhar desde muito cedo. Desta forma, as receitas foram passadas de geração a geração. Gente, ainda hoje eu conheço apresentadores de programa de culinária que usam receitas num caderninho da avó, tá? Caderninho bem racionadinho, veinho, e ele pega lá as receitas dela. Por quê? Porque são essas receitas que vale a pena serem colocadas lá naquele momento. E naquela época era comum os filhos aprenderem a cozinhar. No caso, as filhas, né? É uma coisa que passava de pai para filho, de mãe para as filhas. E não existia, claro, comida pré-cozida, era feito na hora. Costura e crochê. Olha, o que você faz quando encontra um furo em sua camiseta? Você joga fora, né? É. Mamãe, tá aí, não presta mais não, ó, tá furada. Não é isso? A gente faz isso, hoje. Nos dias de hoje, normalmente as pessoas jogam as peças no lixo e vão atrás de outras. Mãe, essa camisa tá rasgada, tem um furinho aqui, ó, bora lá no shopping comprar. Certo? Sua avó, por outro lado, provavelmente teria ido à sua caixa de costura e arrumado a roupa em um piscar de olhos. Tempos, né? Hoje não, hoje um furinho, rasgou ali no arame que estava estendido, mamãe, a camisa rasgou, agora eu preciso de outra. Minha farda da escola, mãe, está rasgada. Não dá para assistir a aula do professor J. desse jeito. Tem que comprar outra. Né? Ao invés de você costurar, como os nossos avós faziam antigamente, tem que comprar outra. Não é isso? Isso são hábitos, são costumes. Escrever cartas inesquecíveis. A gente não faz mais isso. Hoje a gente manda o quê? Direct, e-mail, áudio, mensagem, certo? Antes do luxo do e-mail e mensagem de texto, carta para amigos que moravam em outro estado do país poderiam ser apenas um "estou com saudades", em forma de texto escrito. Além disso, não existia o sistema de compartilhamento de fotos do Facebook, o que poderia incentivar as pessoas a fazerem verdadeiras descrições poéticas do lugar em que se encontrava. Hoje não, né? Hoje você manda uma mensagem, resumidamente, a pessoa que está do outro lado, ela entende, ou ela se faz entender, as pessoas não se comunicam mais. É tão estranho, às vezes até quando você recebe uma ligação de alguém. Gente, tu tá me ligando? É estranho, né? Por quê? Porque a gente está acostumado hoje a mandar mensagens, a mandar áudios, a mandar e-mail. A gente não tem esse hábito de escrever carta. Ah, professor, mas dá trabalho. Dá trabalho, mas era o que nossos antepassados faziam. Ok? Bom, memorizar importantes números de telefones. Olha aqui, a gente não faz mais isso, porque tem um celular. Qual é o número do teu telefone? Espera bem, deixa eu pegar bem aqui na minha agenda. Aí vai lá no celular. Por quê? Porque a gente não tem mais esse hábito. A nossa cabeça agora está no celular. Antes da era de telefones celulares, é provável que antigamente as pessoas sabiam o número de seus familiares e de amigos de cor. Era muito comum você chegar para uma pessoa, antes dos celulares, chegava para ele e dizia assim: qual é o número do teu telefone? 3224-4652. Ele sabia de cor. Qual o CEP da tua casa? 6477-840. O nome da tua rua? Rua dos Alcides, 2240. Hoje, se eu perguntar para algum de vocês, qual é o endereço da sua casa? Mamãe, procure bem no celular, o telefone, o professor já está perguntando aqui. Você não sabe mais. Por quê? Por quê? Porque exatamente tudo está dentro da máquina. Certo? Isso são costumes, são hábitos antigos. Bom, que saudades, para a gente encerrar, olha só. Saudade dessa foto, gente, olha. Essa fotozinha aqui que a gente tirava na escola. Todo mundo se preparava, era um dia tritamente especial. Né? O fotógrafo aí num dia, aí um outro dia, uma semana depois, tudo bem arrumadinho, tirava a foto, ó, preto e branco. Ralar milho no ralo. Pergunta para os pais de vocês que eles sabem o que eu estou falando, ó. Ralar milho no ralo, hoje a gente não faz mais isso. Aquelas fotos de família, na hora que a gente entrava na casa, tinha aquelas fotos, aqueles quadros enormes com aquelas fotos feitas à mão, tá?
O cordel, a gente não vê mais. Passar fogueira, as festas de São João, estava lá a fogueira, a pessoa estava do outro lado e começava. São João disse, São Pedro confirmou que você vai ser meu compadre, que Jesus Cristo mandou. Aí falava. Era muito comum, a gente não faz mais isso nessas tradições. E, claro, refeições em família. Cada um agora vai para o trabalho, almoça mesmo lá no restaurante no trabalho, não se reúne mais. Quando chega em casa é aquela correria, vai só assistir a novela, depois vai dormir e pronto. Não é isso? As tradições estão ficando por fora. Bom, e o nosso desafio de hoje? Eu trouxe um desafio diferente. Diferente não, porque a gente já passou algum desafio desse tipo. Mas olha só, desafio posto é desafio cumprido. Faça uma pesquisa na internet sobre os costumes e tradições que temos aqui no Nordeste e no Piauí. Vou citar um exemplo, por exemplo, na culinária. Você vai lá no Google, coloca lá, tradições e costumes do estado do Piauí. Vai aparecer lá uma porrada. Então você vai escolher lá e vai ler, faz um resumo no seu caderno, tá? Compartilha lá com o seu colega. E Cássio, eu estou mandando aqui, ó, estou mandando o professor JJ pediu, manda o teu aí para mim ver, faz a tua pesquisa que tu fez. Então você vai trocar figurinhas com ele, ok? Isso é muito bom, gente. Então vai lá, faz a pesquisa sobre tradições e costumes que nós temos aqui. Nós temos na culinária, nós temos na nossa cultura, nós temos o cordel, nós temos as nossas danças folclóricas, nós temos o Bumba Meu Boi, então vai lá e pesquisa. Tem mais algumas? Tem. Então, vai lá, tranquilo, pesquisa. Tudo bem? Encerramos por aqui, gente. Eu queria dar aquela dica de sempre. Perdeu alguma aula? Ah, professor, minha internet falhou na hora, lá na TV não pegou. Hoje, por exemplo, eu tive alunos que não tiveram problema para acessar a TV, tá? Deu uma pane, deu problema. O que você faz? Pede o link lá ao seu professor, baixa o link, baixa a sua aula no celular, você assiste a hora que você quiser, tá bom? Se quiser também, se inscreve lá no canal, porque aí, quando você receber as notificações, já vai direto para lá, você já recebe as notificações e já fica sabendo. Tudo bem? Beleza? E a gente se encontra na próxima aula, viu, gente? Cuidado, a pandemia está por aí, muito cuidado, usar máscara, álcool em gel, manter distanciamento, tudo bem? Abraço, a gente se vê na próxima aula.